Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Respira fundo comigo. Aqui é o Filosofando com Jesus hoje, esse cantinho onde a alma descansa, onde o coração encontra casa e a mente finalmente se permite silenciar. Hoje, eu quero caminhar com você por uma estrada serena, onde filosofia e fé se dão as mãos, onde o estoicismo encontra o amor de Cristo, e onde a vida, essa vida tão pesada e tão bonita, se revela com mais clareza. Eu quero que você escute isso não com pressa, mas com o coração aberto. Porque talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Às vezes, carregamos problemas que não são nossos. Às vezes, estamos feridos por palavras que nunca foram dirigidas à nossa alma. Às vezes, somos engolidos pelo comportamento de alguém e esquecemos que a paz que buscamos começa dentro, e não fora. E o texto que você viu na imagem, essa pequena joia deixada por Marco Aurélio, nos lembra justamente disso. Se alguém está se equivocando, corrija com gentileza. E se você não conseguir, não culpe ninguém, talvez nem a si mesmo. E essa frase carrega o peso de uma sabedoria milenar. Não é sobre eles. É sobre você. Sobre mim. Sobre nós. Sobre como lidamos com o mundo, com as pessoas, com as falhas, com as expectativas que criamos e com a sensibilidade que, às vezes, se torna mais um fardo do que um domínio. Na filosofia estoica, o mundo externo é apenas o cenário. O que realmente importa é o ator principal, o nosso coração. Não temos controle sobre o que o outro diz, pensa ou faz. Mas temos controle sobre como respondemos. E Jesus, com uma serenidade que ainda hoje assombra os séculos, viveu exatamente isso. Pensa comigo. Em tantos momentos, Cristo foi mal interpretado, desacreditado, provocado, testado, traído. E ainda assim, ele respondia com mansidão. Ele corrigia quando precisava corrigir, mas nunca com ira, sempre com verdade e amor. Ele caminhava com firmeza, mas sem violência, com autoridade, mas sem agressão, com propósito, mas sem orgulho. E quando olho para esse trecho do livro que você viu, eu imagino Jesus dizendo algo parecido. Se alguém está fazendo errado, mostre o caminho com gentileza. Mas se você não conseguir, não se torte. Entregue a Deus. Libere. Solte. Porque o fato é que, muitas vezes, o problema não é o outro. O problema é como o comportamento dele se choca com aquilo que ainda não resolvemos dentro de nós. Quantas vezes você já ficou irritado com alguém e depois percebeu que aquilo revelava mais sobre seu próprio cansaço do que sobre a pessoa? Quantas vezes alguém falou algo comum e você sentiu como se fosse uma ferida aberta? Quantas vezes você culpou alguém por uma dor que, na verdade, já existia antes de qualquer palavra? Marco Aurélio dizia: pergunte a si mesmo, por que estou sendo tão sensível? E Jesus, em sua imensa humanidade, também nos convidava a fazer essa pergunta: por que te perturbas? Por que temes? Onde está a sua fé? Essas perguntas não são acusações. São portas. Portas para dentro. Portas para uma maturidade emocional e espiritual que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem alcançar. Mas hoje você pode dar um passo na direção certa. Eu quero te contar algo que talvez você nunca tenha percebido. Jesus nunca reagiu por impulso. Nunca respondeu no calor da emoção. Nunca deixou que o comportamento do outro governasse seu espírito. Ele tinha domínio próprio, uma virtude tão profundamente estoica, tão profundamente divina. Ele tinha serenidade, não porque o mundo era leve, mas porque ele era leve por dentro. Ele tinha propósito, e por isso não gastava energia discutindo com quem não queria compreender. Ele tinha aceitação, não passividade, mas aceitação do destino, porque confiava plenamente no Pai. E quando unimos isso ao que Marco Aurélio escreve, a mensagem fica ainda mais poderosa. Se alguém te decepciona, tenta primeiro compreender. Se alguém te irrita, tenta primeiro dialogar com calma. Se alguém falha com você, tenta primeiro olhar com compaixão. Mas se nada disso funcionar, solta. Não carrega. Não transforma o erro do outro em culpa sua. Não coloca nas costas da sua alma um peso que você não foi chamado a carregar. Às vezes, o outro não está errado, só está quebrado.
Às vezes, o outro não está indiferente, só está ferido. Às vezes, o outro não está te atacando, só está lutando contra seus próprios demônios. E você não precisa entrar nas batalhas internas que não são suas. O que você precisa é manter a paz dentro da sua própria casa espiritual. Imagine aquela cena em que Jesus está diante de pessoas querendo apedrejar uma mulher. Todos gritando, todos apontando, todos julgando. E ele se abaixa e escreve na areia. Não entra no barulho. Não reage ao caos externo. Ele pausa. Ele contempla. Ele responde só quando o espírito dentro dele está pronto. E quando ele responde, transforma a cena inteira com apenas algumas palavras. Esse é o convite. Não entre no barulho. Não responda ao caos externo. Não deixe que o comportamento do outro dite o ritmo do seu coração. Abaixe-se. Escreva na areia. Respire. Só depois fale. Só depois haja. Só depois decida. E se, mesmo assim, a pessoa continuar difícil, irritante, injusta, ingrata, talvez seja a hora de fazer o que Marco Aurélio sugere. Pergunte-se por que estou sendo tão sensível. Talvez a irritação não fale sobre a pessoa, mas sobre uma ferida sua. Talvez a impaciência revele uma expectativa que você criou. Talvez o incômodo mostre que você está exausto e precisa se cuidar. Talvez seja só um dia ruim. E se nada disso funcionar, esqueça. Não no sentido de ignorar a realidade, mas no sentido de não levar para o coração. Não transformar um incidente isolado em uma sentença de vida. Não permitir que um ato pequeno de alguém se torne um fardo enorme dentro de você. O estoico diria: não controle o que você não pode controlar. Jesus diria: deixe nas mãos do Pai. E eu digo a você, com todo carinho, proteja sua paz. Ela é sagrada. Agora traz isso para a sua vida moderna, para o seu cotidiano, para a correria, para a convivência difícil, para os relacionamentos que exigem mais do que você tem para dar. Talvez hoje você esteja lidando com um chefe que te humilha, um colega que te provoca, alguém da família que te desperta raiva, um relacionamento onde você sente que fala e não é ouvido. E, sem perceber, você está carregando culpas e dores que não são suas. Está responsabilizando sua alma pelo comportamento de pessoas que ainda não aprenderam a caminhar com o coração. Mas hoje, você pode fazer diferente. Respire fundo. Observe com clareza. Entenda o que é responsabilidade sua e o que não é. Entenda o que você pode mudar e o que não pode. Entenda o que merece sua energia e o que só merece sua oração. Jesus te chama para a serenidade. Marco Aurélio te chama para o domínio próprio. E seu coração te chama para um pouco de paz. Hoje, talvez o convite seja esse. Seja gentil, mas firme. Amoroso, mas livre. Profundo, mas leve. Não permita que a tempestade dos outros entre no seu barco. Você pode até estender a mão, pode até chamar para conversar, pode até ajudar a corrigir com ternura, mas se nada funcionar, solte. A vida não foi feita para ser carregada sozinho. Sinta isso entrando no seu espírito. Não é sobre eles, é sobre você. Sobre sua jornada, sua luz, sua maturidade, seu crescimento espiritual. Cada irritação pode ser um professor. Cada conflito pode ser um espelho. Cada sensibilidade pode ser um convite para se conhecer mais profundamente. E cada comportamento alheio pode ser apenas isso, do outro, não seu. Que você aprenda a falar com calma. Que você aprenda a amar sem se ferir. Que você aprenda a escutar sem absorver. Que você aprenda a servir sem se anular. Que você aprenda a caminhar com Jesus com a serenidade de um coração que sabe: nada que vem de fora pode roubar a paz de quem já se encontrou por dentro. E enquanto você me escuta, eu quero que uma verdade muito simples desça até o seu peito. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa carregar tudo. Às vezes, tudo que você precisa é respirar, soltar, confiar e seguir. Que a paz de Cristo te acompanhe. Que a força dos antigos filósofos te inspire. E que você encontre,
dentro de si, o centro silencioso onde nada te derruba. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, se trouxe clareza, conforto ou paz ao seu coração, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando da mesma luz hoje. E se quiser caminhar com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário. Eu vou amar saber o que essa reflexão despertou em você. Que Jesus ilumine seu caminho. Que a serenidade te visite. E que você siga leve, sempre leve. Até a próxima, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe profundamente.